Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre problemas estaticamente indeterminados, certo? Então vamos lá, vamos ver uma situação para a gente entender o que a gente vai ter que fazer nesse exercício, tá? Nesse problema, ok? Então, ó, pensa no seguinte, imagina que você tem uma barrinha dessa aqui lá na sua prova. Eu falo que a barra ela não está encostando na parede C, mas que eu apliquei uma carga P nela. E esse comprimento aqui é L, certo? O que vai acontecer? Essa barrinha ela vai deformando até encostar lá na parede C. Ó. Então, ó, ela vai deformando, vai encostar lá na minha parede C, ok? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para o lado. Vai acontecer isso aqui, certo? O que vai estar acontecendo nesse caso? A minha barra ela sofreu uma carga P desse lado, que foi deformando ela até ela encostar nessa parede C, ok? Se eu fizer o diagrama de corpo livre dessa peça, ele vai estar desse jeito aqui, certo? O que acontece? Ó, a minha barrinha, quando eu apliquei a carga P, ela puxa a parede A, então a reação é essa daqui, e ela empurra a parede C, então a reação é essa daqui, certo? Se você fizesse o equilíbrio de forças, você veria o seguinte, você poderia falar, ó, as forças na mesma direção tem que equilibrar com a força contrária, certo? Então eu posso falar muito bem que nesse caso aqui, ó, RA mais RC tem que ser igual a P, certo? Então eu tenho uma equação só. Só que qual é o problema? Eu tenho uma equação e isso aqui, ó, são duas incógnitas. Então eu tenho duas incógnitas, certo? Ou seja, o problema ele não fecha, porque para eu resolver ele, eu teria que ter duas equações e duas incógnitas. Quando você estiver resolvendo um exercício e isso acontecer, você tem mais incógnitas do que equação, significa que se trata de um problema estaticamente indeterminado, tá? E aí, nesse caso, eu vou ter que dar um jeito de resolver ele. Qual é o problema que eu apresentei para você? Eu te dei um diagrama de corpo livre, falei que eu tenho duas incógnitas e uma equação só. Mas também falei que para você resolver isso, você precisa de duas equações, né? Duas incógnitas, duas equações. Ou seja, eu preciso acrescentar de alguma forma mais uma equação ao meu problema, ok? E que equação vai ser essa daí que eu vou estar acrescentando? Vai ser exatamente as duas soluções que eu vou apresentar para você. A gente vai ver que a gente pode fazer essa solução. As duas soluções que a gente tem são análise de força e força redundante, certo? E essas duas soluções vão usar essa mesma equação, ok? Antes da gente ir direto para essa equação, a gente vai ver o que a gente faz de início. Então, como assim o que a gente faz de início? Ó? Vamos primeiro ver a análise de forças. Olha o que a gente faz no início. Diagrama de corpo livre, que a gente já viu na outra página, né? A gente pegou a nossa barrinha, desenhou os diagramas de corpo livre, descobrimos que tinha um RA, que tinha um RC e que tinha lá a minha força P, certo? Então a primeira coisa que a gente fez foi descobrir o diagrama de corpo livre. A segunda coisa que a gente fez foi descobrir que era um problema estaticamente indeterminado, certo? Então, ó, a gente viu que tinha uma equação só, mas a gente tem duas incógnitas, RA e RC. Então esses são os dois primeiros passos que a gente usou, ok? Na folha anterior. E aí a gente chegou no nosso problema. O que eu faço agora? Como eu falei, a gente tem que ter mais uma equação para a gente resolver esse problema, certo? E a equação que a gente vai estar usando é exatamente a equação da compatibilidade, tá bom? Como é que é essa equação da compatibilidade? Ó? Ela é dessa forma aqui. O que significa cada termo? Ó, vou colocar aqui um quadrinho para a gente lembrar o que significa cada termo. Ó. Esse ρ aqui, né? Rho não, é sigma. Ele é a minha deformação, tá bom? Esse N é o meu normal, esse L é o comprimento da minha barra, esse E é o módulo de elasticidade e o A é a área da seção da nossa barra, tá bom? Então é importante que para a gente descobrir uma nova equação, a gente precisa de todos esses carinhas aqui, tá bom? Toma muito cuidado com isso, tá? Porque essa vai ser a equação que a gente vai acrescentar. Lembra? A gente tinha duas incógnitas e uma equação. Acrescentando essa equação aqui, agora a gente tem duas incógnitas e duas equações. Então dá para resolver o nosso problema agora, certo? Mas como é que a gente vai resolver isso? Ó? Lembra lá, a nossa barrinha era essa daqui. Eu falei que ela ia ter uma deformação total e ia acontecer esse caso aqui, que é exatamente o nosso problema inicial lá, nossa situação inicial, ok? Como é que a gente vai resolver isso?
Você tem que entender o seguinte, a minha barra ela vai deformar em duas partes, certo? Primeiro, o trecho AB vai ter uma deformação e o trecho BC também vai ter uma deformação. E essas duas deformações vão me dar a deformação total, que é exatamente quando ele vai encostar lá na minha parede, certo? Então eu posso falar muito bem o seguinte, ó, a minha deformação do trecho AB mais a minha deformação do trecho BC tem que ser igual à minha deformação total. Só que olha que interessante, a deformação não é normal vezes o comprimento dividido por E vezes A, então eu posso falar o seguinte, ó, no trecho AB eu vou ter NAB vezes LAB sobre E vezes A. Por que eu não coloquei EAB e área B? Porque as duas seções são iguais, tá? Se por acaso eu tivesse duas seções diferentes, né, então aqui no trecho AB ele é desse tamanho, mas no trecho BC ele é maior. Aí você tem que colocar áreas diferentes. Mas da mesma forma, se eu tiver, além de seções diferentes, eu tiver materiais diferentes, aí o E também vai ser diferente, tá? Mas nesse caso, como é tudo igual, eu coloquei só E vezes A. Da mesma forma, né, no trecho BC, eu vou ter que NBC vezes LBC sobre EA. E se eu somar esses dois caras, tem que me dar a deformação total obrigatoriamente, tá? Então, nesse caso, a nossa deformação total é exatamente isso daqui. Mas se por acaso no exercício, ele fala assim, a barra ela já cabe perfeitamente no vão entre as paredes, certo? Só que ela aumentou mais um pouco, começou a ter reação das duas paredes em cima dessa barrinha. O que isso significa? Significa que a deformação total foi zero, porque ele não deformou mais um comprimento, ele só vai aparecer as reações na parede, tá? Então eu vou estar dizendo o seguinte, ó, a deformação do trecho AB mais a deformação do trecho BC é zero, porque essa barra ela já cabia entre as paredes, só que o que eu fiz foi aumentar um pouquinho exatamente para ter as reações das paredes, tá bom? Então aí nesse caso você vai ter uma deformação total igual a zero, ou se for igual a esse exemplo, ele vai te dar essa distância, né? Ele vai falar, eu puxei a barra, né, 2 milímetros, 10 milímetros, e aí vai ser o valor da deformação total, beleza? Então ok, a gente já tem a nossa equação aí da compatibilidade. O próximo passo, né, é calcular os normais, porque se você olhar a nossa fórmula, né, o que nossas fórmulas têm? As duas formulazinhas que a gente tem, ó. O NAB é o normal do trecho AB, o comprimento de AB a gente tem, o E a gente tem e a área a gente tem também. Então a gente tem esses três caras, mas está faltando o normal. A mesma coisa aqui, a gente tem o BC, tem o E e tem o A, mas está faltando exatamente o nosso normal. Então o próximo passo é exatamente determinar o nosso normal, beleza? Então como é que funciona? Fiz um corte no trecho AB e vi o seguinte, ó. Eu tenho a minha carga P e eu tenho o meu RC agindo nessa barra, quando eu cortei o trecho AB, tá bom? O que eu posso dizer nesse caso, né? Eu posso falar o seguinte, ó. Eu desenho o meu normal sempre saindo da minha barra. Então esse aqui é o meu normal do trecho AB. Então eu posso falar o seguinte para esse cara, ó. Eu posso falar que o normal do trecho AB mais o meu RC, que está na mesma direção, né? Normal AB e RC estão na mesma direção, tem que ser igual à minha carga P, não é? Se eu passar o RC para lá subtraindo, eu vou ter que, ó, o meu normal AB é igual a P menos o RC. Então eu descobri quanto que vale o meu normal AB, tá? Também vou calcular o meu normal do trecho BC. De novo, ó, vou colocar aqui o esforço normal saindo da minha barra. Então isso aqui vai me dar que é o normal do trecho BC, certo? BC. Normal do trecho BC. E eu sei que esse cara tem que estar em equilíbrio. Então eu tenho que o meu normal do trecho BC mais o meu RC tem que ser igual a zero. Se eu passar o RC para o outro lado, eu tenho que o meu normal BC é igual a menos o meu RC. Tá bom? Beleza. Sabendo disso, o que mais que eu vou ter que descobrir? Vou ter que descobrir o valor lá na minha fórmula. E na minha fórmula eu sei o seguinte, deformação total é igual a NAB vezes LAB sobre E vezes A, mais NBC vezes LBC sobre E vezes A. Como eu descobri quanto que vale NAB, ó, NAB vale P menos RC, P menos RC. Da mesma forma que eu sei que NBC vale menos RC, menos RC. Então eu peguei e substituí esses valores, ok? Agora é só eu fazer, né, um malabarismo com as minhas incógnitas, que eu vou chegar, ó, primeiro, deformação total igual a P vezes LAB, eu abri, né, no caso, essa fração, e no fim, ó,
eu tenho que a minha deformação total é igual a P vezes LAB sobre E vezes A, menos RC vezes L sobre E vezes A. Lembrando que eu coloquei o RC de vermelho exatamente para mostrar quantas incógnitas eu tenho, né? Nesse caso eu conheço tudo menos o RC. Então vai ser exatamente ele que eu vou determinar e aí eu vou conseguir resolver o meu problema, tá? Lembrando que esse caso aqui é o caso para análise de forças, tá? O próximo modo que eu vou mostrar tem que dar exatamente essa mesma resposta. E qual é o próximo modo que eu vou mostrar? É exatamente o da força redundante. Como é que funciona a minha força redundante? Funciona do seguinte jeito, ó. Eu vou ter que pegar minha barra e dividir ela em duas forças principais. A primeira força é o próprio carregamento, que é lá a nossa carguinha P, ok? Se por acaso eu tivesse P entre AB e P entre BC, isso é um carregamento só, tá? Apesar de eu ter duas forças, eu tenho um carregamento só. Então, nesse caso aqui, como é uma força só, eu só vou ter o comprimento AB, porque imagina o seguinte, se eu fizer um corte aqui no trecho BC, tem alguma força nele? Não. Então, eu também não vou ter contribuição do trecho BC, só vou ter contribuição do trecho AB, por isso que eu coloquei só deformação do trecho AB. O NBC não existe, né? Ele vai ser igual a zero. Da mesma forma, ó, a minha força redundante é aquela incógnita que eu tenho a mais. No caso, a incógnita que eu tenho a mais é o RC. Então, o RC... Poderia colocar o RA também, tá? Eu quis colocar o RC, mas você pode colocar o RA. Porque, como eu falei, a gente tinha duas incógnitas, né? RA, que é essa aqui, e RC. Eu deixei o RA como engaste aqui e o RC eu transformei ele numa força redundante. Ele vai causar, né, uma deformação negativa. O que é importante cuidar? Se você colocar essa deformação aqui negativa, o teu RC vai ter que ser sempre positivo. Se você não quiser ter preocupação nenhuma com essa deformação aqui, se ela vai ser negativa ou positiva, você tira o sinal de menos e aí é que você vai ter que trabalhar. Se o normal estiver saindo da barra, você vai fazer o equilíbrio de forças. Ou vai dar negativo ou vai dar positivo. Aí você que vai escolher. Eu prefiro trabalhar sempre com menos o delta RC, que aí eu sei que o RC sempre vai ser positivo lá na minha barrinha, tá bom? Então, ó, o que eu vou ter que fazer agora? A deformação total vai ser igual a deformação desse P, né, do carregamento, menos a deformação devido à força redundante, certo? Como é que eu faço isso? Ó, vamos olhar de novo o nosso cálculo do normal. Como a gente viu, ó, eu sempre vou fazer saindo da peça, ó, do trecho AB, como ele só tem a carga P, né? E se eu fizer aqui, ó, o NAB saindo da minha peça, NAB, a gente vai ter que, ó, o NAB tem que ser igual à própria força P, né? Para equilibrar. Então, NAB igual a P. Se eu fizer o corte no trecho NBC, não tem nada. Por isso que eu falei que o NBC ele não contribui em nada. A contribuição dele é zero. E se eu olhar lá do NAC, que é quando eu analiso a minha força redundante, se eu colocar, lembra que eu falei que a RC sempre tem que ser positivo? Então, nesse caso, o meu normal, ó, tem que estar na mesma direção para equilibrar. Esse vai ser o meu NAC. E aí o meu RC vai dar positivo, então NAC igual a RC. Lembrando que isso acontece porque eu já considerei o negativo lá no meu, na minha deformação, tá? Então, lembrando, ó, a gente tem o quê? Deformação total é igual a deformação do trecho P menos a deformação RC, que eu vou substituir, né? E eu sei que a deformação do trecho P é NAB vezes LAB dividido por E vezes A. Da mesma forma que eu sei que é NAC vezes L sobre E vezes A, que a gente viu já, ó, nesse recorte aqui, ó, NAB vezes LAB sobre E vezes A e NAC vezes L sobre E vezes A, certo? Ou seja, fazendo isso daqui e substituindo o que a gente já encontrou, ó, a gente encontra que deformação total é igual a P vezes LAB sobre E vezes A menos o RC vezes L sobre E vezes A, que é exatamente a fórmula que a gente achou no caso anterior, que é o análise de forças. Então, tanto análise de forças quanto força redundante chegou na mesma resposta, tá? Você pode usar qualquer uma das duas para resolver o seu problema, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!